Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada sexta-feira para você. Hoje nós estamos aqui muito felizes e gratos por encerrar mais uma trilha de estudo, essa semana tão especial, onde Jesus nos ensina o verdadeiro sentido da liderança. Jesus veio para nos ensinar e nos instruir a caminhar nessa terra, a sermos líderes da nossa própria vida e sermos liderados por Ele, por Deus, porque é Ele que nos envia, é Ele que nos instrui, é Ele que nos entrega uma missão nessa terra. E a missão de Jesus foi vir salvar toda a humanidade, salvar a mim e a você. E Ele nos ensina, Ele vem com a sua humildade, mas com a autoridade vinda dos céus para nos ensinar a caminhar nessa jornada da vida. Ele nos ensina que o verdadeiro líder, que o líder que agrada a Deus, é aquele que serve o outro, é aquele que olha para o outro e estende as mãos. Ele nos ensina a humildade como o principal princípio e atributo que a verdadeira liderança precisa ter nessa terra. Nós fazendo uma comparação entre o líder servidor e o líder que serve. Ele nos traz essa lição muito importante, que mesmo quando nós estamos em cargos de liderança, nós precisamos reconhecer a autoridade que nos é dada, mas agir com essa conduta de humildade, com a conduta de quem agrada a Deus. E hoje nós vamos finalizar essa semana tão extraordinária, esse estudo maravilhoso no Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 13, versículo 13, que diz assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Algumas versões diz, porque eu realmente sou. Aqui Jesus, ele reafirma, ele revela a sua identidade, sua divindade e a sua autoridade sobre todas as coisas. Ele diz: vocês falam bem, fazem bem porque eu sou. Nós encontramos nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, o Senhor nos revelando como eu sou. Eu sou o eu sou. Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele tem autoridade sobre todas as coisas nessa terra. E aqui nós encontramos um momento em que os discípulos reconhecem essa divindade, a autoridade, a posição de Jesus. E Jesus, ele nos revela uma liderança diferente daquelas que nós conhecemos na terra. Uma liderança que serve o outro. Uma liderança que sabe exatamente quem ele é. Isso não o impede de ser uma pessoa humilde, uma pessoa boa e viver a vontade de Deus nessa terra. Esse é o verdadeiro sentido do líder que serve. É a liderança que transcende, é a liderança com propósito. Jesus veio para salvar toda uma humanidade e ele não se desviou do seu propósito em nenhum momento. Ele foi tentado como nós somos, ele foi apedrejado, ele foi rejeitado e ele sofreu dores. Todas as dores que nós pensarmos em viver, que nós já vivemos nessa terra, Ele conhece, porque todas elas Ele viveu. E nós somos sarados pelas feridas de Jesus, por aquela estaca na mão, pelo sangue que derramou. Nós somos sarados, curados e salvos por meio do sacrifício de Jesus. Ele sofreu por nós todas essas dores, para que nós reconheçamos a sua soberania, a sua divindade e que a gente venha seguir esse exemplo maravilhoso. Hoje nós trouxemos esse versículo para exatamente nós entendermos que Deus é soberano. Jesus é Deus e Deus esteve nessa terra e Ele veio e cumpriu o seu propósito. E Ele sabe exatamente quem Ele é. Ele afirma que vocês fazem bem porque eu sou. Jesus reafirma a sua identidade do Filho de Deus, enviado para salvar toda a humanidade. Em Mateus capítulo 7, versículo 21,
ele nos traz algo muito importante que é necessário que a gente traga aqui hoje. Ele diz: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que estás no céu. Essa palavra, essa exortação, esse alerta é muito forte. Ele quer dizer que muitas pessoas aqui na terra estão reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, mas não estão praticando, não estão fazendo a vontade do Pai. E que muitos desses que chegar Senhor, Senhor, este não entrará no reino dos céus. Isso é muito forte, é importante, porque Jesus ele veio para nos ensinar, nos orientar, nos guiar, e ele se sacrificou naquela cruz por nós. Ele cumpriu a sua missão, mas e nós? O que nós estamos fazendo? Jesus ele se entregou por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós sejamos salvos, para que a gente tenha esse acesso do reino dos céus que está em nós. Mas e nós? Nós sabemos que nós verdadeiramente somos. Eu sei qual é a minha identidade, quem eu sou verdadeiramente, qual é o meu propósito nessa terra. Nós encerramos essa meditação, essa semana, exatamente trazendo essa proposta, essa reflexão. Quem eu sou e se eu sei verdadeiramente qual é o meu propósito nessa terra. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que nós venhamos meditar em tudo que nós aprendemos nessa semana, porque Jesus veio, Ele deixou o seu exemplo, o nosso Mestre Senhor nos orientou e deixou registrado nos seus evangelhos e na sua palavra, no seu evangelho e na sua palavra. E nós temos aqui a bússola da vida para nos guiar, mas nós temos o Consolador, o Ajudador, que Jesus enviou para nos ajudar a nos guiar, a trilhar o caminho nessa terra. E os verdadeiros discípulos são aqueles que imitam esse modelo de liderança, de servo, de servir nesta terra. Ele nos ensinou, Ele nos orientou e Ele fez para que assim façamos também. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Tenha um feliz e abençoado final de semana e amanhã nós nos encontramos aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?